Talks, com Márcio Kogut. Oferecimento Agency, estratégia e full marketing, que geram resultados reais para o seu negócio. Muito bom dia! Estamos começando mais um Inovação e Negócios, diretamente pela Record News para todo o Brasil. E hoje, mais uma vez, eu tenho o prazer de receber o Dr. Ivo Ricardo Lozecan, especialista em tributação e fundador da Lozecan Assessoria, um escritório especializado na recuperação administrativa de ICMS. Ivo, muito bem-vindo mais uma vez aqui no Intalks. É um prazer, Márcio. E aí a gente vai tocar um pouquinho, falar um pouquinho sobre, para você explicar a Lozecan, que é especialista em recuperação administrativa de ICMS. Conta um pouquinho para a gente essa diferença de hoje o que a gente tem no modelo de recuperação de ICMS. Sim. E como isso vai ficar após a reforma tributária. Sim. As pessoas vão perder esse direito, se você não tiver uma boa gestão, uma boa visão do que vai mudar, você pode perder essa tua recuperação de ICMS quando acontecer a reforma tributária, você tem que fazer isso antes. Explica um pouco como é a tua atuação e do teu escritório nessa área de recuperação de ICMS. Muito bem. O ICMS, em tese, é para ser um imposto não cumulativo, para evitar os efeitos cascata. Aquele imposto onde você tem débitos e créditos, né, e vai, ao final, recolher a diferença sobre o valor agregado. Ocorre que o excedente que a empresa ficar com saldo credor deve ser ressarcido. Então, como é que é hoje? A Lei Candir, e a Lei Complementar 87 de 96, regulamentou a questão do saldo credor do ICMS. Porque além da carga tributária que a gente se refere, não está computada nessa carga tributária o represamento de créditos acumulados pelas empresas. Muitas empresas acabam não atentando para esse fato, porque o saldo credor do imposto ele fica contabilizado no balanço lá como uma conta a receber, como um ativo, um imposto a recuperar. Só que se a empresa colocar uma lupa ali, ela vai ver quanto tempo está parado aquele saldo credor. Eu diria, Márcio, que o crédito acumulado de imposto é um bom negócio para o fisco, porque ele retém aquele pagamento feito a maior pela empresa, e sendo que esse pagamento feito a maior para a empresa, o fornecedor dela recolheu o imposto. O fisco arrecadou, só que não deixou o contribuinte compensar. Então, quanto mais crédito acumulado houver, maior a arrecadação. De certa forma, a Fazenda hoje ela regula o seu caixa de acordo com o crédito acumulado. Ela cobra antecipado e fica criando dificuldades, e é aí que o nosso escritório atua, para ressarcir esse crédito. Vai criando dificuldades onde hoje uma parte considerável das empresas acabam não tendo sistemas ou não tendo conhecimento para recuperar esse imposto, que no caso do Estado de São Paulo ocorre de forma administrativa, sem necessidade... Que é mais fácil, né? Muito mais fácil, sem necessidade de ação judicial, não tem instâncias superiores, não tem Ministério Público. Então nós atuamos na esfera administrativa, junto à Fazenda Estadual Paulista, para que a Fazenda reconheça esse saldo credor que as empresas possuem registrado na sua contabilidade. É que eu acredito o seguinte, que muitas empresas possuem esse saldo e que o fornecedor recolheu, já foi retido, né? E elas acabam não se beneficiando disso. Perfeito. Né? E esse dinheiro é o que você falou, o governo acaba usando isso como um caixa 2 ali, perfeito, como um capital de giro ali para a operação. E também não faz muita questão que as pessoas vão lá questionar a respeito disso, porque é um dinheiro que está no caixa deles, né? Então, exato, cabe ao empresário, ao executivo, ter uma consultoria, uma assessoria, como da Lozecan, para entender que, olha, você está deixando dinheiro na mesa. Exatamente. E tem os aspectos assim, primeiro da prescrição. Só é possível recuperar que as empresas acabam deixando no balanço, vai ficando, quando vê, passa 10 anos, aquele valor está lá. Só que os pedidos de apropriação de crédito acumulado, a Fazenda não devolve o dinheiro para o contribuinte, mas ela reconhece e depois autoriza formas de compensar. Então, a gente chama isso de apropriação do crédito acumulado. Eles só são válidos para os últimos 5 anos. Só são válidos agora em 2025, pode-se entrar com pedidos
de apropriação dos créditos gerados a partir de 2020. Quando entrarmos em 26, só vai poder entrar com os créditos 21. gerados a partir de 21. Então, esse dinheiro fica para trás. Além disso, não há correção monetária na esfera administrativa. Então, Márcio, 1 milhão em 2020 não é 1 milhão em 2025. Se perdeu aí numa Selic de 15% em 5 anos, a gente está falando de 60%. Então é 400 mil, já não é mais 1 milhão. E que se esse dinheiro está no caixa do governo, ele está aplicado no mínimo a 1% ao mês. Perfeitamente. Então, assim, e o governo coloca dificuldades para a recuperação. Olha, eu libero até X valor, 10 mil UFESP, numa modalidade que existe de recuperação chamada simplificada, que não é tão simplificada assim, falando do regulamento de São Paulo. E o restante é na modalidade custeio, aonde se criam dificuldades para que a empresa não faça a recuperação. Então, imagina, mas do que nós estamos falando? Do mapeamento de um processo produtivo de uma indústria, no que se refere ao ICMS contido no produto final relativo aos últimos 5 anos. Então, a empresa deve estar muito bem organizada em controles, em sistema, para que possa ter a aprovação da Fazenda Estadual nesses créditos. Então, sim, no Brasil, o crédito acumulado, como eu disse, é um bom negócio para o fisco. Como você falou, a Fazenda regula, fecha a chave do cofre. Uma das grandes mudanças é que hoje o regulamento ICMS de São Paulo, no que diz respeito ao atual ICMS, permite a transferência de crédito acumulado de uma empresa para outra. Na reforma tributária, a vedação é expressa. Tanto o IBS quanto o CBS não será permitida a transferência entre empresas. Outro ponto importante, IBS e CBS. IBS a cargo do Comitê Gestor, CBS a cargo da Receita Federal. As apurações serão separadas. Os créditos nessas apurações do IBS não poderão ser compensados. O saldo credor apurado num cálculo do IBS, débitos e créditos, não poderá ser compensado com a CBS e vice-versa. Então, o contribuinte poderá estar com saldo credor num imposto, IBS, por exemplo, e pagando no outro sem poder compensar. Mas eu tenho saldo credor no IBS. Vai ser um processo a ser movido, processo administrativo, junto ao comitê gestor. Entendi. Mas eu tenho um saldo credor da CBS. Vai ser um outro processo junto à Receita Federal. E a lei estabelece prazos para essa devolução. Tá? Os prazos médios são de 360 dias. Né? Existe um valor irrisório que pode ser liberado imediatamente, que é a média dos últimos 24 meses, é um valor simbólico, mas média dos últimos 24 meses, se eu acumulei 24 meses, a média, apenas um mês de média, vai dar muito pouco. Então, na verdade, na letra da lei hoje, as mudanças para a reforma tributária, a devolução dos créditos ficará sujeita à fiscalização e ficará sujeita à aprovação, tanto da Receita Federal quanto do Comitê Gestor. Entendi. Eu acompanhei no início, quando começou a discussão, 2 anos e meio atrás, quando começou a discussão da reforma tributária. Eu até fiz parte de um comitê de tecnologia que era como ia ser feito o split de pagamento na hora do recolhimento do imposto. Sim. Só que para mim, eu confesso que agora na nossa conversa, você está me trazendo novos fatos que eu desconhecia. Por exemplo, eu entendia no início, estavam se falando que a reforma tributária veio para você ter um único tipo de imposto, que seria o IVA. Sim. Né? Que era para trazer um pouquinho o modelo internacional que outros países utilizavam. Agora você está me falando que nós vamos ter 3. Né? Vamos ter 3. Eu queria só entender um pouquinho melhor com você se isso já é uma coisa definida, aprovada em Congresso, ou se isso pode mudar um pouquinho. Como vai ficar na reforma tributária esse split de pagamento? Perfeito. Se vai ser feito na fonte, se vai ser retido na época da emissão da nota. Por exemplo, eu vim aqui e vou pagar uma nota de R$1.000 que tem 20% de imposto. Na hora H eu vou receber na minha conta 800 e 200 vai para o governo instantaneamente ou isso ainda não está definido? Bom, a regulamentação da reforma tributária já está sacramentada. Né? A mudança constitucional aconteceu em 2023
pela emenda constitucional 132 e a regulamentação aconteceu esse ano pela lei complementar 214. Então isso está definido. Então vão ser 3 impostos mesmo? Sim. Não vai ser um único só? Sim, sim. Tá. Sim. Aí entra um aspecto, voltando até para o comitê gestor, né? Na minha opinião, para simplificar, poderia se unificar as regras, porque hoje a gente tem 27 regras diferentes, 27 unidades da federação diferentes, então você poderia fazer uma unificação horizontal, mantendo a arrecadação do Rio Grande do Sul com o Rio Grande do Sul, do Paraná com o Paraná, de São Paulo com São Paulo. A previsão do split payment, que é o pagamento particionado, é tanto para o IBS quanto para o CBS. O IS que teria uma apuração separada. O que nos preocupa, hoje nós temos, o que se assemelha a isso hoje, nós temos empresas que ficam sujeitas à substituição tributária. O que é hoje a substituição tributária? Para a gente traçar um paralelo. É uma cobrança antecipada do imposto sobre uma margem de venda previsível. Então a experiência que se tem é que sempre que o fisco vai cobrar um imposto antecipado, ele cobra maior, como acontece hoje com a substituição tributária. Então, na prática, o que a gente enxerga nessa questão do split? O fisco vai calcular, no ato do recebimento de uma nota fiscal ou de um boleto bancário, vai calcular o imposto, vai solicitar à instituição financeira, à instituição bancária, como você falou, que efetue a retenção. Tá? A alíquota prevista é 28. Então, se for lá R$10.000, vai receber 7.200 líquido, ficando a alíquota bruta restante. Mas os créditos? Essa é a grande questão. Porque aquela operação não pode ser cobrada apenas pelo valor bruto. Há que se descontar os créditos. Só que o fisco, pela prática que a gente sabe hoje, ele não tem acesso a todos os créditos que o contribuinte tem direito. Por quê? Muitos créditos decorrem de controles internos da empresa. Citar um exemplo de uma empresa industrial. A empresa industrial ela pode creditar da sua energia elétrica, do seu gás consumido. Todo o gás consumido, toda a energia elétrica consumida, não. Apenas aquele insumo consumido no processo produtivo. O fisco sabe disso? Não, não sabe. É um controle interno da empresa, onde ela vai se apropriar daquele consumo na sua indústria. Se a energia elétrica ou, no exemplo, o gás foi consumido no escritório, não é passível de crédito. Se foi para outra finalidade, então são controles internos de crédito que o fisco não tem como saber não estando dentro da empresa. Então, qual é a tendência, Márcio? Que essa cobrança antecipada ocorra a maior, como hoje já é, do que o devido. O fisco vai arbitrar o valor. Eu sei que muitos municípios usam de artifícios para trazer mais investimentos, né? Você vê aqui, por exemplo, a gente está em São Paulo, a gente vê aqui Santana do Parnaíba, que tem um imposto sobre serviço, um ISS, de 2%, contra 5% aqui em São Paulo. E tem alguns estados que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, por exemplo, o Espírito Santo, que muitas indústrias montam CTs no Espírito Santo, Sim. que existe um benefício fiscal gigante para levar indústrias e levar mais recursos para o estado do Espírito Santo. Perfeito. Na reforma tributária, essa guerra fiscal não vai existir mais. Os municípios não vão poder mais agir dessa forma. Como que você enxerga isso, se é bom ou se não é? Na tua opinião, o que vai acontecer com isso? Bom, Márcio, eu comparo a guerra fiscal à livre concorrência. Vamos imaginar um mundo sem concorrência. Seria um mundo cruel. Os preços seriam nivelados lá em cima. Eu faço um paralelo à época em que as empresas de telefonia, de telecomunicações, eram estatais. Não funcionava. O telefone, lá nos anos 90, era um produto de luxo. O que aconteceu? Privatizou-se, né? Hoje o acesso se universalizou, uma tecnologia cada vez maior. Tem a Vivo, a Claro, a Oi, a TIM, essas empresas todas crescendo e trazendo mais tecnologia. Isso é fruto da concorrência. Então a concorrência, na nossa opinião, é salutar. E não é diferente com a guerra fiscal. Nós olharmos aí o estado de Santa Catarina, enquanto o PIB do Brasil não chega a 2%, Santa Catarina está crescendo 5%. Né? Então, na minha opinião, guerra fiscal é algo que não deveria ser. O nosso problema não é guerra fiscal. Nosso problema é carga tributária. Exatamente. Aumento crescente de impostos.
Eu concordo com você e para mim isso foi super esclarecedor, que realmente eles pintam como uma guerra, né, fiscal, né, mas no fundo não é. É uma livre concorrência natural que faz com que cada cidade tenha o seu interesse próprio, como você falou, a gente elegeu um prefeito aqui de São Paulo, vereadores aqui de São Paulo, a gente deu autonomia para eles fazerem a gestão da nossa cidade e eles ficarem na mão de não conseguir trazer determinados recursos para o local, esperando o governo federal, eu acho que isso vai ser um problema. Ivo, mais uma vez, esse tema é um tema muito interessante e importante para todos os empresários e todo mundo, né, que movimenta esse país produzindo, fabricando, prestando serviço e que, como mesmo você comentou nos nossos dias de entrevistas aqui, já está sacramentado, não tem mais como mudar, agora só tem que correr atrás e conseguir tirar o melhor proveito desse movimento. Eu queria agradecer mais uma vez a tua participação aqui no Intalks, trazendo todo esse conteúdo rico aí sobre reforma tributária, recuperação do ICMS, e eu espero ver você aqui outras vezes. Vai ser um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Tá bom, Ivo. Pessoal, encerramos mais um Intalks de hoje com a presença novamente do Dr. Ivo Ricardo Lozecan, especialista em tributação e fundador da Lozecan Assessoria, escritório especializado em recuperação administrativa de ICMS. Dr. Ivo, muito obrigado. E a gente volta num próximo programa. Eu que agradeço, será um prazer. Pessoal, o programa Inovação e Negócios continua e eu vejo você no próximo Intalks. Até mais. Inovação e Negócios. Oferecimento Agens. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio.